sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. E hoje é o terceiro episódio da 8ª temporada. E hoje eu tenho um time de peso aqui comigo. E para falarmos sobre o tema Gestão Condominial Eficiente, desafios e soluções para um condomínio sustentável e seguro. Só que antes de apresentar os nossos convidados, eu vou chamar os nossos patrocinadores. É com grande prazer que o podcast da Aero conta com o apoio de importantes patrocinadores que tornam possível a criação de conteúdos relevantes e de alta qualidade para os nossos ouvintes. Conheça um pouco mais sobre cada um deles. O podcast da Aero tem o prazer de contar com o apoio da Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Para você que ainda não conhece, a Mútua oferece benefícios reembolsáveis e serviços exclusivos para os profissionais da engenharia, agronomia e geociências, proporcionando uma plataforma de empregabilidade, segurança, planos de saúde e muito apoio ao longo de suas carreiras. Com sua ampla gama de benefícios, a Mútua promove o desenvolvimento profissional e pessoal dos engenheiros e arquitetos, contribuindo significativamente para o avanço do setor. Estamos muito gratos pelo patrocínio da Mútua, que permite trazer conteúdos relevantes e de qualidade para os nossos ouvintes. E não deixe de conhecer mais sobre os serviços e vantagens oferecidos pela Mútua, acessando www.mutua.com.br e o clube de vantagens, que é exclusivo para você, futuro mutualista. Contamos também com o patrocínio da Rose Neves Cortinas e Persianas, especializada em transformar ambientes com competência e profissionalismo há mais de 20 anos. A Rose Neves oferece uma variedade de cortinas, persianas e papéis de parede e outros elementos decorativos. Se você busca design moderno e eficiência, não deixe de conhecer o trabalho da Rose Neves. Acesse @rose_neves_. Outro parceiro essencial do podcast da Aero é a Vilarejo Acabamentos, a maior rede de acabamentos do interior do estado. Para você que busca soluções completas em acabamento, a Vilarejo é a referência certa. Acesse @Vilarejo Acabamentos. Agora também contamos com o patrocínio do Nelinho Andaimes, empresa especializada em locação de andaimes, escoras metálicas, bombas de sucção e máquinas para construção civil, que oferece soluções completas para as suas obras, com equipamentos de qualidade e um compromisso com segurança e eficiência. A empresa garante o suporte necessário para projetos de pequeno e grande porte. Acesse Nelinho_Andaimes. A Aero, que é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, agradece a todos os nossos patrocinadores por proporcionar esse momento de compartilhamento de conteúdo técnico de qualidade. E para debater esse tema super importante, tem aqui ao meu lado meu amigo e colega de trabalho e síndico profissional, Morgan Ferben. Obrigado, Aline. Hoje eu tenho certeza que a gente vai conseguir destrinchar vários assuntos interessantes aqui. É isso aí, amigo. Além de engenheiro, o Morgan também é síndico profissional. Outra pessoa aqui super importante, associada da Aero, que hoje veio como convidada, Ellen Queiroz. Obrigada pelo convite. Foi uma surpresa, então vamos ver o que vai sair de hoje. Isso aí. Só coisa boa. Vai, com certeza. E a nossa convidada especial veio lá do Rio para bater esse papo com a gente, a advogada Cássia Clésio. Seja muito bem-vinda, Cássia. Muito obrigada pela parceria, pelo companheirismo há um ano desse projeto, né, que a gente está lançando aqui hoje. Então, é muito prazer estar aqui conhecendo vocês presencialmente, né? Já que é uma questão de troca de figurinhas há algum tempo, já pela questão virtual. E também participar daqui do podcast de vocês. A gente fica muito feliz por você ter vindo, com essa nossa parceria, que realmente já tem um ano, que a gente fala sobre essa importância da gestão condominial. A gente
tinha essa necessidade de saber algumas peculiaridades, principalmente dessa parte judicial e extrajudicial, dessas problemáticas com relação à gestão condominial. E aí essa parceria com a Cássia foi excelente para a gente desmistificar algumas demandas que a gente tinha. E como a gente viu essa necessidade, lançamos um guia de síndico profissional, que é esse guia rápido para uma gestão eficiente de condomínio. E com esse lançamento, a gente trouxe aí para os síndicos, é um material totalmente gratuito. Então, nós vamos distribuir para as administradoras e para os síndicos, justamente para a gente sanar essa problemática, porque a gente se depara com realmente muitos problemas durante as inspeções prediais, as vistorias, e principalmente quando a gente vê que essa problemática ou ela vai encaminhando para um processo judicial, que nem sempre é tão fácil entrar num acordo ali extrajudicial, né, Cássia? Trazendo essa questão do paralelo, né, do judicial e do extrajudicial, muitas das vezes a gestão condominial falha no procedimento extrajudicial. Então, muitas das vezes o síndico não tem o arcabouço completo, não consegue entender qual caminho que pode seguir. Isso pode se tornar uma ação judicial, só que a ação judicial, como a gente sabe, no Brasil demora muito. Então, uma média pelo CNJ, Justiça em Números, é de 5 anos, pelo menos, uma ação judicial. E esses 5 anos pode ser de conflito entre vizinhos, que aí a gente sabe, né? Todo mundo mora em conjunto, e aí como que vai ser o clima desse condomínio, como que vai ser durante esses 5 anos essa gestão condominial, tendo uma ação judicial em andamento por uma anulação de assembleia, por um problema efetivo de vício construtivo ou de infiltração. E isso pode complicar muito, porque tendo uma ação judicial, você tem a discussão lá dentro do processo, mas a gente sabe que a ação judicial, na verdade, ainda está acontecendo e ainda tem as questões dos conflitos do próprio condomínio. Então, essa questão judicial se complica, muitas das vezes, por falta da gestão extrajudicial, do preventivo. Então, como você trouxe que muitas das vezes tem a questão das vistorias, do acompanhamento, e que não acontece a manutenção preventiva, que é um dos temas que a gente trouxe no e-book, é justamente isso que pode ocasionar um problema pior do condomínio. E até conseguir identificar a responsabilidade de quem se é de um apartamento, se é da área comum, se é do condomínio, isso pode se tornar uma discussão sem fim. E aí a gente não resolve, tem um problema no condomínio e ainda pode se tornar uma bola de neve. Ainda mais quando esse problema vai se tornando cada vez mais grave com relação às manifestações patológicas. Sim, porque mesmo. O tempo passa, né? Exatamente. A gente teve um problema relacionado até a uma vistoria que a gente fez. E a gente acompanha esse condomínio, inclusive, já tem mais de 1 ano, né, que a gente presta essa assessoria. E a gente viu que foi essencial o nosso trabalho como engenheiros, o corpo técnico Sim. mesmo trabalhando, mostrando ali a problemática da falta de manutenção, das falhas de execução de materiais e trazendo uma advogada para mediar esse conflito. Passando o conflito, conseguimos fazendo essa assessoria técnica e a advogada nessa assessoria extrajudicial. Sim. A gente conseguiu mediar esse conflito e que a gente vê que é uma problemática sempre muito grande, porque não são 2 pessoas mediando um conflito. Não, tem os condôminos todos, o problema se torna muito grande para um síndico que, às vezes, não é um síndico profissional. Sim. Então, ele não tem essa expertise mesmo para lidar com esse tipo de conflitos e muito menos com a parte técnica. E aí, se você não tem uma boa assessoria para esclarecer o que é garantia, o que é vício construtivo, o problema, inclusive, da segurança do condomínio, quando você fala assim, o condomínio não aguenta esperar um processo judicial. Porque, como a gente tinha falado desse prédio especificamente, ele era um creme-crack no café quente. A gente falou, gente, o risco de vocês é muito grande para esperar isso. Então, a gente precisa agora sanar um problema imediato, que é o problema da água que está infiltrando em todo o prédio. Então, a gente sanou esse problema da água, partimos
conforme o laudo. Isso aí é muito importante, porque a gente fez toda aquela auto-vistoria predial, a gente foi selecionando por critérios, né, de necessidade mesmo de reparo estrutural, e depois veio de manutenções. Fazer um cronograma, fazendo né? um cronograma, detalhado para ver a aí. urgência do que precisa ser feito Exatamente. primeiro e o restante vai acompanhando. Isso aí. Então, a gente precisou dar toda essa assessoria técnica, mediando com um advogado para falar da problemática realmente. E se isso partisse para a justiça, como poderia ser? E se isso fosse tratado extrajudicialmente? E aí, graças a todas essas informações, o condomínio conseguiu se resolver de uma forma extrajudicial. E na prática, o que a gente vê muito é que nem sempre o condomínio tem assessoria jurídica. E aí o síndico fica sem ferramenta, porque ele não sabe como funciona. E a responsabilidade civil é dele, né? Dele. Só que ele ainda não tem todas essas ferramentas. Ele, às vezes, nem sabe que ele tem essa responsabilidade. Porque vai no embalo, às vezes é um síndico morador, é popular, conhece todo mundo, vai na eleição, pegou a responsabilidade. É isso aí. Quando chega para descobrir o que está acontecendo, é uma imensidão de coisas. Muitas das vezes os condomínios são antigos. Então já tem muita questão para ser realizada, ser feita, ser acompanhada. As gestões anteriores podem ter deixado falhas também. E aí tem esse momento do síndico organizar a casa, né? E se ele não souber, ele não consegue. Então eu já vi muitas das vezes o problema da falta de uma assessoria jurídica do condomínio. Então eu já vi condomínio irregular, da própria documentação. Então Sim. as unidades individualizadas não eram individualizadas. Nossa. Não tinha separação das matrículas, não tinha separação da inscrição na prefeitura. Muitas das vezes também a questão do próprio condomínio não tem o CNPJ. Sim. Que é o básico para você conseguir gerenciar e separar a pessoalidade do CNPJ. Porque imagina, o síndico recebendo tudo no CPF. É renda? Como que vai ser essa questão da Receita Federal? Exatamente. Então, é importante pensar que o síndico sozinho, sem assessoria jurídica, ele está exposto ao risco. E aí, o advogado está ali como um parceiro para orientar nos riscos, trazer os caminhos e, em paralelo, também os condôminos terem essa questão de ter uma segurança maior do que está sendo acomedida ali dentro do condomínio. Porque uma coisa é o síndico sozinho, outra coisa é o síndico que tem o engenheiro, o arquiteto acompanhando a comissão de obras, acompanhando essa questão estrutural, fazendo o acompanhamento do manual de garantias para ver se está tudo sendo cumprido e organizado. Outra coisa é o síndico sozinho, que não tem um advogado, que não tem essa equipe ou esse apoio de um engenheiro ou arquiteto ali, como nem que seja uma consultoria pontual para fazer. E muitas das vezes eles não entendem que isso pode se tornar algo pior. Então, as ferramentas que a gente tem extrajudicial, por exemplo, é uma notificação. Já foi lá, avisou para o vizinho o que está acontecendo? Já avisou para o síndico o que está acontecendo? Já consignou em ata de assembleia para perceber se esse problema é individualizado ou se esse problema é coletivo, que já é do condomínio e aí precisa verificar, por exemplo, em áreas comuns? Isso vai ter que ser discutido em assembleia, porque se tiver uma reforma, vai ter que validar, vai ter que ser orientado, organizado, enfim, a gente sabe que tem todo o procedimento de uma validade da assembleia e até mesmo do quórum e verificação desses orçamentos da questão da empresa, do profissional que vai atuar. Então, a gente tem a notificação extrajudicial, essas ferramentas também de comunicação mesmo dentro do condomínio. Então, será que o síndico tem um e-mail, um WhatsApp separado para isso? Ou será que é o dele pessoal? Porque a gente sabe que acaba misturando tudo. Sim. E aí fica difícil de você acompanhar. Alguns condomínios trazem um livro de reclamação, que aí a pessoa vai lá e bota as informações. Dia tal, aconteceu tal coisa, para relatar, para ter um documento organizado. Isso é importante também, que é a gestão dos conflitos. Porque aí você recebe essa reclamação, tá? E aí, será que dentro da convenção do condomínio tem alguma ferramenta? Existe um procedimento de verificação? Existe uma multa se isso é pode se tornar uma advertência? Será que ele é um condômino antissocial, dependendo da questão de questões de reclamações de assembleia que pode vir a acontecer? Isso é recorrente, né? Então é importante a gente perceber que a gente tem a ferramenta da comunicação, tem a ferramenta da notificação, que é uma comunicação formal, né? Que é para, olha só, querido, acorda. A gente precisa fazer alguma coisa. Geralmente a notificação já é um advogado que faz, seja do condomínio, seja do condômino, quando é necessário. Eu mesma já atuei em várias situações nesse sentido, que às vezes a pessoa tem o livro de ocorrência, tem a ata da assembleia, mas fica naquele morno, né?
sei que está acontecendo, vou resolver, mas fica aquele vou resolver que nunca acontece. O que a gente nota também, Cássia, é que tem muitos advogados que não têm essa expertise, Sim, né? sim. Como eu vi, você é especialista em planejamento patrimonial, imobiliário e sucessório. E aí tem uma diferença enorme, porque você estuda e se especializa justamente em toda essa problemática, né? Com certeza, porque é claro que tem essa questão de perfil profissional também. Tem muitos advogados que não têm esse movimento de pensar no extrajudicial, pensar na comunicação, entender que é uma ferramenta, entender os custos de uma ação judicial também. O custo, né, que é o dinheiro, que é a questão dos custos judiciais, e também o tempo que é levado. E temos os colegas que acabam atuando muito mais no judiciário, no judicial. Então, muitas das vezes chega o condômino, chega a questão do síndico e já indica, vamos para uma ação judicial. Mas tem prós e contras de uma ação judicial. Eu vejo muito mais a questão dos contras, porque demora muito mais e coletivamente isso piora a situação. Porque imagine só, se cada condômino tiver um problema e cada um abrir uma ação judicial, o condomínio abrir outro, imagina a gestão desse condomínio, muito harmoniosa, né? Todo mundo com ação judicial. E aí, como que tá esse clima desse condomínio? Eu já atuei em alguns condomínios que os condôminos começaram a vender os apartamentos. Porque eles não conseguiam acompanhar a gestão condominial, não concordaram com a gestão condominial, não conseguiam retirar o síndico, preferiram, aos poucos, saírem do local. Então, assim, é muito além do que administrar o seu próprio apartamento. Porque ali é como uma coletividade. Então, são famílias envolvidas, são pessoas que juntaram dinheiro para comprar um apartamento. Então, é muito além do que é um conflito pontual que vai ser realizado. Não. Acaba tendo uma questão muito mais ampla porque é o lar. Então, por exemplo, na pandemia, a gente viu que teve um boom de conflitos condominiais. Sim. Porque todo mundo voltou para casa, começou a trabalhar também dentro de casa, que é esse movimento que hoje a gente está mais ou menos no híbrido, que vai para casa, sai de casa, que a gente ainda tem hoje. E aí todo mundo começou a perceber que, caramba, preciso que minha casa seja ótima para eu morar. E aí começam os conflitos com os vizinhos, porque cada um tem um estilo de vida. Cada um tem uma realidade. Um tem filho, outro é idoso, outro dorme cedo, outro acorda tarde. E aí começam esses conflitos. Então, assim, a gente começa a perceber que dentro do condomínio é importante, sim, a ferramenta judicial. Só que eu vejo isso como um caminho no final. A gente precisa tentar antes fazer a notificação, fazer o livro de reclamação, ver se na convenção de condomínio tem ferramenta, procedimento para analisar, para depois, se isso não acontecer de uma forma tranquila, né, no tempo razoável, entrar com a questão da ação judicial. Porque a ação judicial a gente ainda depende de um terceiro. Se esse juiz não tiver expertise condominial, o que acontece pra caramba, ele não sabe validar, muitas das vezes, a questão específica da área ali, não entende a prática do que acontece. Você pode ter uma decisão judicial que vai ser falha, que não vai adiantar, não vai resolver, vai piorar o conflito, muitas das vezes. Então, assim, são ferramentas que a gente tem hoje e eu vejo que muitos síndicos não têm essa ferramenta porque não tem uma assessoria jurídica que consegue entender a realidade dos condomínios. E, ao mesmo tempo, os condôminos ficam nessa sinuca de bico, então procuram logo o profissional para entrar com ação judicial, porque muitas das vezes a paciência foi a fio e ninguém resolveu. E o síndico tem justamente esse papel de gerenciar. Então, o síndico é quase que o bombeiro do condomínio, né? Ele recebe aquela ligação do 193, o interfone, quando é morador, também é o tempo todo, mensagem, e-mail. Só que se ele não consegue gerenciar isso de forma harmônica, que traga um resultado em tempo hábil e tranquilo para cada um dos condôminos, isso pode piorar, porque o condômino já não tem mais paciência para nada, né? Aí isso piora numa assembleia de condomínio, isso piora num bate-boca no corredor, e aí começam as implicâncias para além. Eu já vi situações que, por exemplo, era uma situação entre os vizinhos por conta de garagem que se tornou uma agressão a pet. Nossa! Então, são questões que a gente vê que vai escalando porque a pessoa não está conseguindo se sentir ouvida na situação. E se o síndico não conseguir balizar isso, né, entender as realidades, entender o que tem que ser falado para cada um, isso piora totalmente. Então, o lugar que deveria ser de paz vira de guerra.
o síndico ele tem que ter muitas habilidades, né? Porque você tem que entender de administração, você tem que entender da parte financeira, você tem que entender da parte técnica. Da parte comportamental. Gente, são muitas demandas ao mesmo tempo. Agora me diz, você como síndico profissional e como profissional que atende os condomínios também, porque nós atendemos juntos. Não é fácil, não. Qual o maior desafio nisso aí? São todos. São todos, né? Todos os desafios são enormes. Eu acho que a gente tem que primeiro começar trazendo qual que é a sensação que a persona, né, que a pessoa que compra dentro de um condomínio, ela tem que ter. Primeiro, o primeiro movimento que você tem de comunidade é na família. Sim. O segundo movimento é na comunidade em si. Então, quando você tem um condomínio, você tem a comunidade quase que por completo ali dentro, com pouquíssimos moradores. Claro que falando em relação à sociedade em geral. Sim. E eu acho que quando a Cássia falou sobre gestão de conflitos, é o ponto alto da vida do síndico. Ele vai gerenciar conflitos o mandato inteiro dele, de 2, 3, 5 anos, não importa. Então, vamos lá. O que acontece? Você compra lá o imóvel no condomínio. Aí você tem que ter um sentimento de que ali é uma comunidade fechada. Você vai ter um boleto, você vai ter área de lazer, você vai ter os muros que fazem ali a parte física, né? E você vai ter um gestor, que vai ser você ou vai ser outra pessoa, não importa. Esse gestor, você tem que ter ampla comunicação com ele. Senão você não vai acompanhar a gestão, senão você não vai conseguir participar da gestão dos conflitos, não vai conseguir participar da gestão financeira. Né? A estratégia que o condomínio usa para poder gerenciar ali a manutenção, que deve ser ali, se a gente criasse um ranking, o segundo lugar dos problemas entre moradores e entre moradores e condomínio. Porque quando a gente fala de edificação vertical, tem problemas de vazamento de água, de esgoto, de gás, de infinitas outras possibilidades de instalações que podem dar defeitos ou não. E qual que é o maior desafio do síndico, no meu ponto de vista, com esse panorama todo? É saber um pouquinho de tudo, mas também não ser expert em nada e ter uma boa equipe para poder gerenciar isso. Os especialistas. Os especialistas. Hoje o síndico ele tem que ter uma boa contabilidade, Sim. uma boa administradora para poder, quando ele não é o síndico profissional, ele é um síndico voluntário. Ele precisa ter uma boa administradora por trás dele, que vai fazer o gerenciamento desde boletos gerados mensalmente até reservas, gerar comunicados, gerar circulares, multas, notificações. Ele precisa, senão você não vai, você vai viver por condomínio. Você vai fazer o quê? Vai trabalhar só como síndico. E você tem a parte técnica, que você precisa de, não só do engenheiro, não, você precisa de um bom profissional que faça a manutenção diária para você, que é o zelador. Sim. Você precisa de profissionais coringa para poder fazer limpeza de telhado, limpeza de calha, sugar o esgoto quando você necessita, trocar lâmpada, fazer reparos elétricos, porque isso tudo acontece nessa comunidade todo dia, o dia inteiro. Você tem, em condomínios maiores, que tem área de lazer, você tem limpeza de piscina, você tem higienização da sauna, gerenciamento das contas de consumo desses espaços. Dos recursos humanos, né? Dos recursos humanos, exatamente. Então, assim, qual que é o maior desafio? Todos os desafios são gigantescos. Eu acho que você falou um negócio que eu até peguei aqui, que é o seguinte, é um oceano de problemas. E você está no caiaque. Só que o que muda? É a sua estratégia, o seu posicionamento. Se você tem ali uma boa equipe contigo, esse caiaque vai atravessar o oceano. Você vai chegar no final da sua gestão com os problemas não solucionados, né? Mas, assim, exatamente, você vai ter feito a gestão deles. O que acontece? O ponto que a Cássia falou sobre a gestão passada, né? Às vezes, condomínio novo. Você ultrapassou aquele prazo da gestão e simplesmente não foi feito
Nada. Nenhuma medida foi tomada, nenhuma assembleia foi registrada, nenhum conflito foi ali mediado. E aí as pessoas vivemos no mundo do imediatismo. Sim. As pessoas elas mandam a mensagem para você e se você não responder imediatamente, ela já está achando que está demorando. E aí está demorando. Então, Agora, assim, uma já outra perdi a coisa paciência. importante para se falar também, Morgan, é que quando um síndico ele assume, mesmo que o anterior não tenha feito nada, ele assumiu. E ele responde civil e criminalmente, Mas que vamos- muitos não sabem disso. Mas vamos lá. isso aí. A gente está falando aí sobre civil e criminal. Eu acho que ele assume primeiro o ponto mais fácil de ser acertado. Toda vez que alguém sobressai, ela está mais fácil de ser acertada. Então, ele já arruma inimizade com meia dúzia, Sim. ou talvez até com metade do condomínio. Porque você nunca é eleito por unanimidade. O que a gente tem que colocar na cabeça do síndico voluntário? Quando você assumir que acontece, seja por... A Aline outro dia comentou num podcast passado, ou talvez num bastidor, eu não lembro, falando assim, às vezes a pessoa assume por causa da cota condominial. Sim. E isso é triste, mas acontece. Mas é o mais comum. Porque a gente vive, cada um tem lá suas responsabilidades financeiras, o camarada assumiu. Então, vamos lá. Primeiro ponto que esse síndico tem que fazer, voluntário, contratar pessoas técnicas. Não sei ler as contas, contrata uma contabilidade. Não sei gerenciar a movimentação financeira, contrata uma administradora. Não sei entender como funciona a demanda jurídica, contrata um advogado. O condomínio está com problemas aparentes, contrata um engenheiro para fazer uma vistoria predial, para você saber qual é o status da sua edificação. É um planejamento. É. Basicamente, Faz um ele planejamento. pede uma análise e, a partir disso, ele cria o cronograma dele que pode ser realizado. Aí, o ponto agora que a gente tem que entrar, que o síndico está esperando. Ele ouviu esses 15, 20 minutos de podcast esperando a gente falar sobre isso. Mas Como que nós vamos contratar isso tudo? Aí entra o seu convencimento. Você não foi eleito? Você conseguiu lá que, pelo menos os presentes, a maioria votou em você. Então, você agora tem que fazer o trabalho de formiguinha, vai lá, conversa com cada um em separado, se for assim necessário, explica, porque o imóvel ele tende a valorizar. Sim. O imóvel ele só valoriza. O imóvel só desvaloriza depois que ele demoliu, acabou. O imóvel ele tem uma curva de valorização. Depois ele vai chegar ali num patamar, mas aquilo ainda vai ficar oscilando um pouquinho para cima. Ele Porque- desvaloriza quando ele não tem manutenção. Sim. Não, então, quando ele é demolido, né? Acabou, demoliu, aí desvalorizou, você perdeu aquele empreendimento. Só que, de contrapartida, existem prazos. Né? Então, você não pode esperar muito tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Macaé está com um negócio de que vai chegar um porto. E aí as pessoas estão ali com os terrenos no entorno do porto. Calma que vai valorizar, calma que vai valorizar. Se o porto não sair, você às vezes perdeu um grande negócio. Isso é só um parênteses. Mas a mesma coisa se aplica a um condomínio. Sim. Ah, não, espera aí que vai valorizar porque a gente vai depois fazer. Depois. Aí você começa a acumular sistemas de instalações. E a gente pode citar aqui, por exemplo, a fachada, que é o pior de todos. Fachada é o pior. É o pior de todos, é o que mais sofre ali com os intempéries. Aí você tem a gestão condominial, que nunca vai se profissionalizar, porque calma que vai dar certo, calma que vai ter uma hora, as unidades inadimplentes vão ser vendidas e calma. Vamos esperar o leilão judicial acontecer das unidades? Ninguém se planeja e aquilo começa a declinar. O imóvel ele tem uma curva, né, de investimento financeiro. E 80% do investimento financeiro está na manutenção. Então, não adianta você esperar. Quanto mais você esperar, pior é. Até porque numa avaliação de imóveis, você, além de colocar a localização que esse imóvel está, na avaliação também conta o tipo de acabamento, como que está a manutenção. São alguns critérios que você
que você acaba colocando nessa análise. Isso não só numa análise que vai o corretor, que vai te informar qual o valor do seu imóvel, mas também a engenharia da parte do banco, se você for fazer um financiamento, ele vai fazer essa análise. Então, por mais que o construtor ou você que esteja vendendo um imóvel já usado, fale que, não sei, o meu imóvel vale 300 mil, mas se o engenheiro de um banco qualquer falar que não vale menos, o seu financiamento vai ser de acordo. Menor, exatamente. Então, para a pessoa que queira vender, também vale a pena fazer uma obra, uma melhoria para que seja enquadrado, né, que seja valorizado. Só para complementar o que a Ellen falou, que é perfeito, cada ponto vai trazer complementos para a gente poder ficar agregando aqui. E eu acho que é a hora, né? O síndico, ele ouvir esse podcast do começo ao fim e sair daqui abarrotado de informações. Desde 2022, só engenheiro civil pode fazer avaliação imobiliária. O corretor, ele não tem essa atribuição por conta exatamente da expertise, né? Da característica dele. Até faz avaliação, mas é um comercial. olhar diferente. Exatamente, não é técnico. O que ele pode fazer é isso que a Cássia acabou de falar. Ele faz comparativo de valores do mercado. Exatamente. Não é uma análise técnica. Ele faz uma avaliação comparativa e ele dá uma sugestão de valor para comercializar. Isso. E aí, seja para quem está comprando, seja para quem está vendendo. Nós já utilizamos a inferência estatística. Isso mesmo. Isso aí. É bem mais técnica. Não, é só para poder complementar, não é uma certeza. correção. Isso aqui é porque o síndico que está nos ouvindo, ele tem que também saber. Sim, porque às vezes ele corretores sofre. ainda vendem como se fosse a única solução. Não, e o síndico sofre a pressão. Sim. Eu recebi uma avaliação do meu apartamento, aconteceu comigo. Eu recebi uma avaliação. O síndico que recebeu a pressão. Aconteceu comigo. O síndico recebe a carta lá e estava escrito assim: eu recebi uma avaliação do meu apartamento e eu comprei ele por 380 mil. E o avaliador orçou ele em 290 mil. Eu quero uma resposta sua em 24 horas e quero que você faça as manutenções necessárias para eu recuperar o ganho, que no caso é perda financeira. Dentro do apartamento dele? Aí o síndico, na ocasião, chegou, leu tudo. Aí eu tenho... A Aline me conhece há mais tempo, ela como sabe. O síndico tem que estar esclarecido. Isso, eu li tudo e aí eu posso falar que a Aline não vai me deixar mentir. Eu levantei, aí eu fui comer um lanche com as crianças, sei lá, fui passear, sei lá, fui ver a praia, o pôr do sol. Porque se você... Responde no calor da emoção, não dá certo. Exatamente. A pior ferramenta que o homem tem é a caneta de cabeça quente. Não tem outra. E aí você vê aquilo tudo e você pensa assim, bom, qual é a resposta à altura? Só tinha uma coisa a falar. Quem foi o avaliador? Para eu poder entender como é que foi o método. Qual o critério? Qual foi o critério? O que ele fez ali que chegou a esse valor? E aí falou assim, só mandei a mensagem pelo WhatsApp, né, para ficar bem informal. Nós somos vizinhos de porta, então assim, nós somos amigos indiretamente. Não amigos de frequentar um a casa ao outro, mas nós convivemos no mesmo espaço. E aí ele me respondeu, o corretor fulano. Dali... para não ignorar, eu orientei ele a procurar uma técnica melhor, mais apurada. Nem indiquei ninguém, não, mas é assim, olha, procura pessoas que são tecnicamente capazes, porque às vezes você está sendo influenciado. Isso não invalida os defeitos e os problemas que o condomínio tem. Nós vamos continuar resolvendo. Porém, talvez não na velocidade que você anseia e necessita. Sim, porque é coletivo, né? Exatamente. Como que você vai arcar, sei lá, 1 milhão de obras em um mês? Perfeito. Quem vai pagar isso? Quem vai pagar isso? Quem vai aprovar isso? Então, eu acredito assim que o síndico ele precisa estar sempre bem orientado, porque não vou dizer que eu sou um camarada sábio que sei resolver todos os problemas. Tem vezes que o negócio é de retorcer e moer o fígado.
e você fica de cabeça quente. Mas aí você tem que ter uma assessoria jurídica. Os conselheiros também, né? Você tem que ter um conselheiro Saber quem bom. são os conselheiros que, tecnicamente, consigam também balancear isso aí. Cada um com o perfil vai se agitando. Exatamente. Até nós, engenheiros, por exemplo, eu não tenho a expertise de um síndico, porque eu só morei em apartamento quando eu era criança. Né? Então, eu tenho um problema pontual sobre alguma demanda de condomínio. A primeira pessoa que eu falo é o Morgan. Meu Deus. Morgan, temos essa demanda. Porque... Você, enquanto síndico, o que faria? Exatamente. Enquanto síndico. Agora, enquanto profissional, o nosso posicionamento é diferente. Que são diferentes, a estratégia é diferente. Eu contar para vocês um negócio que foi a primeira vez que isso aconteceu ao longo desses 8 anos que eu estou de frente, direto ou indiretamente, no condomínio. Que nem sempre eu fui síndico, até porque senão seria uma ditadura lá, né? Uma ditadura condominial. Não, eu dou espaço, inclusive toda a assembleia, eu incentivo novos síndicos voluntários, porque lá, mesmo que a gestão seja profissional, nós precisamos do representante local. Então, assim, fica sempre essa dica. No seu condomínio, você tem a administradora, mas você precisa que o síndico que responde seja morador local. Porque é o caminhão-pipa que chega às 10 horas da noite, é o esgoto que entope no domingo, é a lâmpada da portaria de frente para a câmera que queima. É a pessoa que está vivenciando isso. Exatamente. Uma pergunta. Deixa eu só desculpa. vou concluir, não. Então eu queria concluir para vocês entenderem o seguinte. Foi a primeira gestão que nós temos agora onde eu escolhi os conselheiros e os tesoureiros. Eu fiz a chapa antes da eleição. Então, acho que essa que é a melhor dica. Rodeie-se de pessoas capazes, pessoas que você consegue lidar. Porque aí sim você vai ter... Exatamente, eu ia falar agora. Você vai ter a coletividade. Porque você não pode cair naquela besteira de... Vamos formar a chapa? A gente forma lá na hora da eleição. Não. Aí aquele camarada que é a sua oposição, e ele é importantíssimo para a gestão, mas às vezes ele não é importante no posicionamento que ele vai entrar. E aí você vai lá e coloca ele como tesoureiro. E aí a conta é de 2 alçadas. A alçada dupla é para você aprovar, um lança, o outro aprova. Ou um lança, os 2 aprovam, aí depende do banco. E aí o camarada vai começar a te boicotar. Ou pior, ele vai fazer coisa nas suas costas e depois você vai ser pego de surpresa. Responsável, Nossa. sim. Então, tá aí, eu acho que é a melhor dica. Isso a gente fez pela primeira vez agora nessa gestão, que vai acabar ano que vem, em 2025, e particularmente eu acho uma maravilha, porque todo mundo lá pensa no progresso, na melhoria do condomínio, então, às vezes são contrários à minha ideia, mas isso também é maravilhoso, porque aí você bota o pé um pouquinho no freio. Mas eu acho que é isso. Bacana. A pergunta que eu tenho seria mais para pequenos condomínios, seja um condomínio de poucas casas, quatro casas, ou um prédio de 2 andares que tem 4 unidades, que é comum, que não tem essa verba para contratar uma assessora, para contratar um fluxo, tantas empresas envolvidas, porque é um custo e às vezes não tem esse valor. É apenas uma caixinha que faz se necessário para pagar a luz, que vai abrir o portão automático, essas coisas. Nesse outro sentido, existe a possibilidade de haver apenas qual é o nome que se fala, que eu esqueci agora? Consultoria? Uma consultoria, ao invés de ter um contrato em si, para que a pessoa possa ter receber um pouquinho de experiência. Você faz dessa maneira, faz dessa outra, é assim que você trabalha, seguir mesmo um plano, né? Porque é bonito e fácil de falar quando é um condomínio grande, tem muitas unidades, todo mundo paga, mas e o pequeno? Como que ele vai funcionar, né? Acho que o Morgan trouxe bem isso como exemplo no início. Então, abriu a gestão condominial para um síndico que vai pegar esses problemas, essas situações. Acho que o ponto inicial é esse, pegar uma consultoria de um engenheiro, de um arquiteto, de um advogado, fazer aquela análise geral e, a partir disso, criar um cronograma. E aí entra nisso que você está falando, talvez não tenha um dinheiro fixo. Sim, criando um cronograma, você consegue entender o que é emergencial, que vai precisar pagar primeiro e que o vai deixando para depois. Dá um exemplo. Começou agora a gestão condominial, seja
um imóvel novo ou trocou a questão da sindicatura. Pega a consultoria para analisar. Veja as documentações anteriores, veja se teve histórico de manutenção, se não teve. Tem um manual de garantia, né, que todo mundo rasga e joga fora, ninguém acompanha. Então, acho que é importante, nesse momento, fazer uma consultoria, analisar quais são as prioridades. E aí começar a verificar, talvez daqui a cada 3 meses, ter uma consultoria de acompanhamento de um advogado. Vamos ver se a gente conseguiu acompanhar, tá tudo dando certo no condomínio? A inadimplência, como que tá? Será que a gente vai precisar de ação judicial ou não? Tá conseguindo fazer os acordos? Entendi. Então, assim, dentro da advocacia, por exemplo, nós temos 2 tipos de modalidade. A consultoria, que aí é a pontual. Já fiz várias consultorias nesse sentido, pontualmente, que o condomínio tem um conflito, tem uma situação, ou o condômino, e traz a situação para pedir esse apoio. O síndico também, enfim, depende da situação, quem que vai buscar, porque às vezes o síndico delega também, fala para o conselheiro buscar. Então, a gente tem várias formas e a partir disso a gente verifica, tá, como que está essa situação, quais são os próximos passos. E aí, muitas das vezes o que acontece? O advogado dá a orientação do leque, do que pode ser feito, quais são os passos, e ele volta com essa informação para o conselho ou volta com essa informação já para uma assembleia, para discutir. E aí vamos dar um exemplo. Vamos decidir que já vamos entrar com ação judicial mês que vem. Tá, beleza. Então vai ter que contratar o advogado agora. Vamos decidir que a gente vai tentar mais 3 vezes e daqui a 6 meses a gente volta para conversar com o advogado e ver se a gente contrata. Então são casos e casos. É claro que tem condomínio maior que já tem muita coisa para acompanhar, que aí já contrata um advogado fixo, que aí faz esse acompanhamento da cobrança, da documentação, dos conflitos, muitas das vezes já apoia uma consultoria mais de perto para o síndico, né, até sobre os riscos do que pode vir a acontecer. Mas isso acaba sendo muito dependendo do tipo de condomínio, como você trouxe. Condomínios menores tem uma tendência de ter a versão pocket, né? A versão menor do que pode vir acontecer nos outros. Então, a gente entende que vai ter menos problemas para acompanhar. Então, uma assessoria jurídica fixa talvez não faça sentido. Porque ela vai estar ali, talvez não faça tanta coisa. Ou seja proporcional, diminuir. Já que só vai acompanhar 2, 3 tipos de pontos, será que vamos diminuir a proposta para ser adaptado para o fluxo do condomínio? Então, eu acredito que muito depende do nível da gestão condominial. E aqui eu estou falando da advocacia, mas eu imagino que é o mesmo para engenheiro e arquiteto, porque isso surge da emergência, esse que é o problema. Esse que é o grande problema, porque as pessoas esperam acontecer, furar, defesa civil chegar, tudo acontecer para buscar. Então, eu acredito que é muito mais essa questão de ter a consultoria de ponto principal, porque você conhece o profissional também, tem essa avaliação para analisar, ver expertise, entender como que trabalha. E a partir disso, tá bom, vamos firmar uma parceria, talvez consultorias periódicas, uma vez a cada 3 meses, 6 meses, ou criar esse plano efetivo. Então, eu acredito que tem várias modalidades. O importante é não ficar parado, né? Depende da problemática, né? Porque às vezes você é chamado na emergência e quando você vê, tem muito mais do que aquilo. Aí, às vezes, você fecha uma assessoria técnica anual. E só vai renovando dependendo da problemática. Você tem que entender se você quer uma consultoria ou uma assessoria. Isso aí. Agora, para ficar mais claro, às vezes o condomínio menor ele tem mais capacidade do que um condomínio maior. Que me deu a entender que você está pensando assim. Um condomínio grande, não vou falar tipo 2.300 unidades, mas vamos lá. Um condomínio de 80 unidades, ele tem uma capacidade muito maior do que um condomínio, por exemplo, de 16 unidades. No meu caso lá, são 35 unidades. Às vezes não. Às vezes o condomínio de 35 unidades, de 16 unidades, ele tem muito mais capacidade pela questão da assiduidade de pagamentos do que um condomínio de 80, de 2.300 unidades, onde a taxa de inadimplência vai ser tão grande que tem que aumentar a cota condominial. Esse é o problema. Você vai ficar com um passivo entalado em toda a sua receita. E aí isso dificulta um pouco você ter uma assessoria. Às vezes é mais comum, num condomínio grande, uma consultoria do que uma assessoria. Às vezes a assessoria vem do condomínio mediano ali, aquele
entre meio ali, né? Não, a minha pergunta foi porque nós estamos em Rio das Ostras, né? E há poucos anos agora, né? Que estão surgindo mais condomínios grandes, mas até então, se você olhar, acho que uns 5, 6 anos atrás, eram aqueles pequenos condomínios, aquelas vilas de casas, 4, 5 casas, aquele condomínio de um apartamento que tem 3 andares e aí cada andar tem 2 unidades. Então, foi mais nessa questão que eu perguntei, né? Não, entendi. Mas, mesmo assim, vocês responderam, né? E pelo que eu entendi e absorvi, a gente tem que ter um cronograma. Isso é independente de qualquer coisa, né? E tendo um cronograma, é ponto de tudo, né? no planejamento a gente chega lá, independente de qual seja a ação necessária a ser adotada. Se você mora numa casa e o muro tem um problema, você vai planejar quando que você vai consertar aquele muro. Supondo que seja o muro da frente, você mora numa rua onde você não conhece todo mundo, é uma rua de muito movimento, isso vai ser emergencial e urgente, né? Se for de fundos e você se dá super bem com o vizinho, é aquele que divide o churrasco contigo no domingo, aquilo vai ser protelado. Você vai resolver outros problemas. No condomínio é igualzinho. O síndico ele precisa ter essa capacidade de entendimento, de gerenciamento, de entender o que é urgente e emergente e o que pode aguardar. Mas aí ele precisa de um corpo técnico, porque às vezes na capacidade dele ele fala assim, acontece de novo assim com os síndicos que eu vejo, olha o esgoto e fala assim, não, ainda dá tempo de esperar. E aí, olha, o esgoto no dia que dá problema, ele é urgente, emergente e ainda te dá multa, porque ele é crime ambiental. Sim. Mas se eu desviar aqui rapidinho, aqui só para dar uma esgotada, esquece. Você vai ter que fazer a cota para ontem. E aí tem todos os trâmites. Exatamente, gestão de risco. Você precisa do seu setor jurídico lá, ou seu consultor jurídico, para ele poder te dar, né, todos os nortes para você conseguir captar o recurso necessário para gerenciar esse risco. A gente vê isso. A gente nota que nas nossas vistorias, quando faz essa análise, a gente faz uma matriz de Gucci, justamente para cruzar essas informações e falar, é emergente, é urgente, isso aqui pode aguardar, inclusive tanto no caso de manifestações patológicas, vícios e coisas que você tem que realmente fazer com relação à reforma ou manutenção. E aí são coisas diferentes. Sim. A manutenção é outro escopo de cronograma que você faz. Agora, tem coisas emergentes ou urgentes que você tem que fazer. Por exemplo, que a gente falou sobre a parte do bombeiro. Isso aí você tem que fazer, é obrigatório. Mas você tem um problema ali de risco estrutural. E agora? Você tem que fazer uma mediação ali, o que é mais urgente para caber dentro do bolso do condomínio. Então, quando a gente fala em, isso aqui é muito urgente, isso aqui também, mas e aí? Qual o valor que você tem para investir nisso agora? E a gente vê essa problemática em todos os condomínios. E o síndico, quando ele não é profissional ou não entende do assunto, ele fica bem perdido falando assim, nossa, aí dá um nervoso, né? Eu tenho que resolver. Mas eu não posso contratar esse profissional, não. Eu vou chamar o pedreiro para resolver. Então, tem coisas que o risco é muito alto para você ter que resolver com urgência e arrumar um paliativo desse, como uma recuperação estrutural, um reforço estrutural, e você contratar alguém que cabe no seu orçamento. E a pessoa não tem expertise para isso. Mas a tendência é essa, né? Esperar a questão pior acontecer. Infelizmente. Não, vamos fazer um paliativo. É quando explode a bomba. Nem imaginava que ia acontecer. Com laudo, com rachadura, com bolor, com aí. Tudo aparecendo. E a gente ainda fala uma coisa assim para os síndicos. Você precisa do manual de... Manual uso, operação e manutenção do condomínio, que, infelizmente, nem todas as construtoras entregam. Sim. Então, como você como não é um técnico no assunto, como que você vai saber as manutenções que você tem que fazer no seu condomínio? São as manutenções preditivas, as preventivas, para não chegar
na manutenção corretiva. Vai ter manutenção corretiva, isso é normal. Só que você precisa do manual para te dar aquela primeira orientação do que você tem a seguir. E quando você não tem esse documento, então a maioria dos condomínios já começam errado. Porque o construtor entrega para o condomínio algo que ele não sabe como vai levar adiante, pelo menos da parte técnica. E aí você não tem essa orientação. E aí você tem síndicos que você fala assim, fez uma reforma num apartamento. Teve o plano de reforma? Não, como assim? Ele fez no apartamento dele. Gente, é um coletivo, você mora no coletivo. Então, você precisa seguir algumas regras. E essa é uma das regras. Você vai fazer reforma no seu apartamento, você precisa de um plano de reforma. Inclusive, para saber toda essa gestão, quem entra e quem sai do condomínio, qual o horário do bota fora. Então, tem várias regras. Quem é o responsável técnico? O responsável técnico. O que você está fazendo lá dentro, porque ninguém vai saber, ninguém vai entrar na sua casa. Eu, por exemplo, entro. Porque lá é prédio e casas. É muito importante. Reforma a casa, eu dou uma olhada. Sabe por quê? Porque você dá uma orientação. Isso aí. E uma Mas tem mudança gente que não estrutural, sabe. você não sabe. Às vezes a pessoa fala assim, não, é só Não essa gostei dessa paredinha que está coluna aqui, a gente vai tirar. Você já viu se ela é estrutural? Sim. Não brinca, não. Tem cara. vários memes na Não internet. brinca, não. Porque, ó, sobre isso. a gente tem um caso real de um camarada que resolveu fazer um puxadinho. E aí, Clássico, né? Clássico. E tem muitos puxadinhos que dão certo. Sim. E tem muitos puxadinhos que dão errado. No prédio? Não, numa casa. E aí eu foi num condomínio aqui em Macaé, e aí eu fui lá dar uma olhada. E o puxadinho não tinha fundação. E o que aconteceu com o tempo? Chuva, sol. Só descendo. Ele descolou da casa e caiu, assim, apoiou no vizinho. Porque são casas... Elas não chegam a ser geminadas, mas elas são Muito próximas. muito próximas. Então, assim, a fundação é individual e tudo mais, mas aí vai lá e apoia. E aí você começa a ver... A Aline falou um negócio que é importantíssimo. Vamos lá. Você vai fazer qualquer reforma dentro de um condomínio. O síndico tem que... Não está escrito na sua convenção, no seu estatuto. É isso que eu ia falar. O primeiro ponto deveria ter nas convenções, estar, mas os modelos não trazem. Mas a gente está falando, vamos fazer aqui um condomínio fantasioso. O condomínio já tem 80 anos de idade, na época não era. Rasgou, não sabe mais isso. O que é. E aí não está lá. É do característico, inerente ali às funções do síndico, seja ele voluntário ou profissional, cobrar um responsável técnico. Do responsável técnico, cobrar um cronograma de obra, porque aquela obra não pode durar infinitamente. Na Barra da Tijuca, tem ali onde divide a Barra e começa ali o Recreio, Jacarepaguá, tem, sei lá, 200, 300 condomínios de casas. Sim. Que era uma área muito residencial com a característica de casas. E aí, as pessoas, na ascensão financeira, começaram, as casas muitas delas eram geminadas, e aí começou a modificar a fachada, cresce a casa para cá, cresce para lá. E aí teve uma depressão financeira no Rio de Janeiro, e tem obra parada até hoje. Sim. Nossa. E aí você tem um condomínio de casas arrumadas, bonitas, com 2, 3, às vezes ali 4 casas, que são obras abandonadas. Ou aquela meia obra, que não acaba nunca, né? Que está ali ainda alvenaria aparente, pilar que não foi, não terminou, telhado que não terminou. Isso o que acontece? É uma gestão falha do síndico na época, que desvalorizou o condomínio. E aí desvalorizou para todo mundo. E aquele proprietário, às vezes, foi embora. Aquele imóvel entra em leilão, a Caixa até vende, se está pela Caixa, né? Até vende, mas ninguém assume. Sim. Acontece. E aí você desvaloriza. Então, não é ser chato. É você fazer o que a Aline falou, é você ser prevenido, você cobrar documentos que mostrem, primeiro, o bom intencionamento de quem está reformando. Segundo, que a pessoa tem que ser coerente na reforma. Moro num apartamento de 148 metros quadrados. Vou transformar ele em 155? Opa, pera lá, o que você vai fazer? Você vai fechar a varanda? A varanda permite que vire sala? Né? Eu vou tirar ali uma área de ventilação, mas e aí? Como é que vai ficar isso aí? Aí depois você vai se queixar de umidade? Como é que vai ser?
né? Você tem uma história, né, a gente até tratou isso em outro podcast, que você fala assim, mas como é que foi a reforma? Não fez nada. Não, fez sim, tirou parede, tirou isso, tirou aquilo outro. Você fala, caramba, e a característica? Tem um problema estrutural. E a característica original do imóvel? Não, e a gente vê nos apartamentos que a maioria é entregue com a varanda. E quase todos os condôminos colocam o blindex. Exatamente. E aí uma coisa muito importante, a estrutura suporta? Não, a ventilação vai ficar boa. Você tem várias você vai problemáticas. ter conforto térmico. Sim. Você está seguindo realmente o corpo de bombeiros? Também, olha aí. Porque aí você tem a legislação. Bota a ventilação forçada lá, forçada não, a ventilação na grelha, na janela da cozinha, e a ventilação cruzada pega Não com a tem. sala, você fecha lá para poder ter Sim. um ar-condicionado maneiro, poder ver lá seu Netflix, seu Prime Video. E aí você cortou a circulação, tá todo mundo se intoxicando lá com o gás combustível e você não sabe por quê. Mas eu queria trazer um ponto aqui, que é trazer para nossa amiga engenheira e para a Cássia também, que a advogada vai me ajudar. 100% dos condomínios que a gente vistoria, 100% estão com o sistema de combate a incêndio inoperante. 100%. 100%. Nossa. É assim, todos da região. Você vai num condomínio... eu já vi um ou outro funcionar parcial, mas funcionando plenamente, nunca. E a gente ficou sabendo aí de uma conversa num grupo de síndicos que teve um incêndio há poucos anos atrás, em Macaé, e o Corpo de Bombeiros tem por obrigação de apagar o fogo, é uma das atribuições lá do bombeiro e tudo mais. Porém, apagou, controlou, está tudo ótimo. O seguro não cobriu. Eles não receberam a apólice de R$1 milhão. Eles não receberam esse prêmio da apólice. Porque não estava em Porque dia? porque não estava com o sistema interno do prédio funcionando. Nossa. E lá na vistoria, alguém, quando foi lá vistoriar, isso é a fofoca jurídica, né? Lá na hora da vistoria, o camarada marcou operando. Aí chega lá na hora, não está operando. Aí o seguro, opa, você está numa falta grave aqui no nosso contrato. Esse incêndio poderia ter sido, sei lá, mitigado mais rápido. E aí? Complexo isso. Como é que a gente resolve? Treinando o grande síndico. problema é que o síndico que é o responsável de trazer essas informações. Então, tem lá, anualmente, tem que fazer a VCB. Quem vai preencher? Isso. É o síndico. Se o síndico mentir, a responsabilidade é dele. Vamos ver quem foi que preencheu esse documento. E aí entra naquela responsabilidade que você trouxe. Se fosse um incêndio e alguém morresse, Civil e criminal. o buraco é muito mais embaixo. E é muito mais grave. Isso, você trouxe um exemplo sobre a questão de incêndio, e a gente vê até sobre desabamento também, né? Também. Questões estruturais. Isso também é um risco à vida. E aí, quem é o responsável por isso? Novamente, o síndico. Então, essa questão do incêndio, essa questão da responsabilidade de manter o funcionamento é o básico, porque é um coletivo. Então, se você não tem isso operando e acontece alguma situação e acontece um ferimento, a morte de alguém, no final das contas, a responsabilidade vai ser do síndico, porque o condomínio vai ser responsabilizado junto com o síndico. E é claro que tem efeito cascata, né? Vamos ver quem foi o problema, o condomínio, do condomínio. Quem era que estava responsável por ele? O síndico. Então, essa documentação que é obrigatória a ser realizada e se torna facultativa ou é mentida, né? Ou as informações omitidas e mentidas no momento do preenchimento, também tem essa responsabilidade. E aí entra também a questão de gestão de resíduos, por exemplo. A questão ambiental, que muitas das vezes se mente ali para fingir que não existe ou que já está tudo certo. Isso daí também é uma questão de crime ambiental. A questão, muitas das vezes, que os condomínios vão mitigando, fingindo que não está acontecendo nada. Dão um ok lá no formuláriozinho, mais uma vez. E aí? Como que a gente organiza? É claro que tem a questão da fiscalização, que deveria ser mais em cima e obrigatória. E a gente sabe que ainda tem essa gestão interna, né, dos órgãos para fazer essa fiscalização, não é tão clara. Temos a questão das denúncias. Hoje, muito mais pessoas estão denunciando essa situação. Sim. Pelo menos lá na capital eu vejo que isso tem acontecido mais recorrente. Os canais Tanto ficaram construção mais irregular, amplos, né?
por exemplo, já vi várias demolições de construções irregulares por lá, embargos de obras, quanto também essa questão de, caramba, não está funcionando a questão do esgoto, não está funcionando a questão efetiva não tem um extintor nesse condomínio. E eu comecei a fazer essa fiscalização, né? Que às vezes eu chego assim, cadê, gente? Não tem um extintor, não tem uma luzinha, uma lâmpada brilhante para mostrar onde que é a saída. A gente já fica e parece com a a coisa simples. crítica, né? E teoricamente é algo simples, porque dependendo do tamanho do condomínio, sei lá, 3 extintores, um por pavimento, coloca 3 plaquinhas de saída e a luz de emergência. Quanto que vai ser o custo disso em comparação a ter um evento que possa levar à morte ou alguma coisa ruim mesmo do próprio patrimônio, né? Porque incêndio pode piorar e afetar a mobília, a questão da estrutura, enfim. Cássia, a gente ainda fala para os síndicos de uma coisa muito importante. Quando a gente fala assim, tem que fazer vistoria a cada 5 anos, faça a primeira vistoria do seu prédio antes de 5 anos. Antes de completar 5 anos, que é para não perder algumas garantias que se perdem após esse prazo. Por exemplo, quando você falou do extintor, coisas básicas, né, que é o guarda-corpo das escadas, depois você não tem como apontar, mas a construtora não entregou. Mas, gente, isso não é vício oculto. Estava lá. Era uma vistoria básica e a gente consegue apontar várias coisas que faltam. E aí, quando eles deixam para fazer depois, infelizmente, se perde essa garantia. O certo seria fazer na entrega, né? Na entrega. Que ninguém faz. A vistoria da entrega acontece o seguinte. Vamos lá. Conta. Não, vamos lá. É porque a gente tem que destrinchar. São muitos assuntos que a gente tem que vir desde do nascimento do problema lá. As construtoras, a gente está numa época muito ruim de construção. As construtoras estão cada vez mais enxugando e usando menos recursos. Então, assim... Qualidade muito menor. Muito menor. Nossa, inferior demais. Eu tive num condomínio mês passado no Rio de Janeiro, condomínio com 80 anos de idade, e o prédio, assim... Tem lá seus problemas? Tem. Normal. Assim tem, como qualquer um. Tem seus problemas. Mas estruturalmente é outra coisa, né? Nenhum. Aqui tem um vazamento, tá. E aí? Não, é um cano quebrado. Beleza, troca o cano. Tapa lá, luva, pedaço de cano, acabou. Então, assim, isso são construções de 80, 60 anos atrás. A gente já falou isso em outro podcast aqui. Aquela construção que tem uma resistência, né? O negócio é bom. E aí você tem as construções que vieram agora da década de 80, 90, anos 2000 e até o tempo atual, que são construções ruins, falhas. As construtoras, hoje para ter uma construtora, você vai lá, o camarada monta um CNPJ, contrata meia dúzia de pessoas, sou construtora. Constrói com financiamento do governo até 5 ou 6 pavimentos, se eu não me engano. Valor médio da unidade, R$290 mil, segundo o plano atual. Aí você vai lá ver, não tem revestimento de pintura nas paredes. O ponto de água e luz são, assim, os mínimos necessários. Aí, com consequência, poxa, Morgan, mas aí é um imóvel popular. Tudo bem, eu entendo. Mas aí você vai e populariza também, por exemplo, a segurança elétrica. Você coloca um quadro de disjuntores lá com 6 disjuntores. Então, assim, você não tem recurso ali dentro para poder botar sistemas de proteção eficientes. Né? São muitos. Basta pesquisar na internet, já tem um monte. Aí você não tem espaço para poder botar um sistema de combate a incêndio. Você não tem uma caixa d'água boa. Você tem caixas d'água que são convencionais aí de fibra, né? De que atende PP, residência. Exatamente. E aí você começa a ter, não tem espaço no telhado para fazer uma substituição da caixa. A caixa vaza lá infinitamente. Não, gente, aqui... Bota um piso, né? A água aqui não tem problema, piso não. Aqui está infiltrando. Aí fica aquela água lá infinitamente porque não dá para trocar a caixa. Aí o camarada tenta fazer um reparo com fibra. Tô trazendo para vocês que, assim, a qualidade hoje das construções são muito ruins. A gente faz está até na hora da gente trazer esses números, porque a gente agora está começando a ter um card bom de vistorias. A gente faz as vistorias e, geralmente, o cliente nos contrata para um assunto. A gente entra lá para fazer assim, não de modo geral, mas assim, de modo pontual. Infiltração. Por favor,
Tá vazando no apartamento Filtração é clássico, né? abaixo da cobertura. Vai lá e dá uma olhada para gente. Aí você vai lá olhar o apartamento afetado e o que é proveniente lá do vazamento e você vê outros problemas. Problemas de desvio de instalações, problemas estruturais, problemas de fachada, problemas de impermeabilização. Aí você começa. Aí aquela pessoa fala assim, não, mas isso aqui não é prioridade. Mas você nunca vai ter conforto no imóvel afetado. Então, assim, a sua construção é ruim. A Aline já me viu falando isso. Às vezes eu chego lá e a primeira coisa que eu falo é assim, olha, não leve a mal, não leve para o lado pessoal. O que a gente vai falar aqui agora é o que a gente constatou. A sua construção usou metodologia falha, ruim. Mas não é você, eu não estou falando de você, eu estou falando da construção. Que as pessoas levam para o lado pessoal. Você fala assim, olha só. Quer dizer que eu comprei errado? É tipo isso. Seria muito bom se você tivesse uma consultoria para compra. Para compra, seria ideal. Os imóveis não seriam vendidos, obrigariam as construtoras a construírem com mais qualidade e aí, consequentemente, não teria tantos problemas. Quantos imóveis fazem isso? É. Quantos imóveis não? Desculpa. Quantas pessoas fazem? Poucas. O cara... Desculpa, Quando mas surgem ele vai vários lá... problemas que aí busca ele quer assim, eu quero um imóvel. Aí ele pergunta para o vizinho, para o padeiro, para o entregador de leite, para o carteiro, para o porteiro dos condomínios, para os amigos, para a mãe, para a sogra, que ele nunca falou na vida, mas ele vai falar. Pergunta para o pedreiro, pergunta para o mecânico, mas ele não procura um engenheiro. O engenheiro é caro. Caro é você gastar outro dia... É o sonho da casa própria que se torna um pesadelo. Alguém falou isso aqui. Eu não lembro. Foi você? Alguém falou assim. É o slogan dela agora. O camarada sonhou, investiu dinheiro, muitas das vezes financiou, se apertou financeiramente. Sim. Vai pagar pela vida toda. Mas sabe o que é isso, gente? É emoção. A pessoa vai Já na quer emoção, resolver. ela não vê problema nenhum. Eu fiz uma vistoria de imóvel novo e a pessoa foi na emoção. Realmente foi tanta emoção que ela bateu na porta de vidro. Assim. Ai, meu Deus, estou amando. Tum, bateu. E eu cheguei lá, eu falei, olha, esse vidro tá trincado. Papai da testada, não? Não, foi o vidro da janela. Ela bateu na porta. Boa. Esse vidro tá trincado. Aí a corretora, não, tá sujo. Eu falei, não, ele tá um cabelo. trincado. Eu fui, botei a mão por fora, ó, tá trincado. Então é aquele negócio, tira foto de tudo. Ó, esse outro vidro tá trincado, tava trincado lá embaixo, que Piso você não oco. ia ver. Piso oco tem é que mais vários. acontece, né? E aí você vai sinalizando tudo as problemáticas. Inclusive, isso é tanto para alugar quanto para comprar o imóvel. Porque depois, quando você aluga e você entrega o imóvel, aí eles vão ver o golpe todos acontece aí. Isso aí. Os inquilinos ficam responsáveis de fazer o imóvel do zero porque não fizeram Exatamente, a porque questão não do fizeram. laudo Aí você fala assim, direito. não vou fazer um laudo, vou gastar R$1.000 e tantos num laudo de imóvel novo ou para alugar. Não vou fazer. Vai pagar 5 depois para sair, porque o prejuízo é grande. Agora, trazendo de novo para o síndico, sabe o que você falou aí? Eu estava pensando aqui, refleti aqui por um segundo. Buscar o síndico também. Vou comprar um imóvel. Sim. Vou conversar com o síndico. Sim. E aí, meu amigo, tudo Qual a bom? Estou problemática do pensando em condomínio? comprar a unidade e tal. Pô, você pode me dar um panorama? Como é que está a saúde financeira do condomínio? Pô, reparei que a fachada está meio antiga. Existe um cronograma aí? Como é que tá? Como é que vocês estão levando isso aí? Vão reformar? Vai trocar? Como é que é? Isso aí. O que você pensa para frente, né? Quais são as perspectivas para melhoria do condomínio? Porque É por isso que eu falo de conhecer. alugar antes, né? Isso Pra é ver o isso aí é vizinho, muito quem são as importante. pessoas. Isso é uma até boa. para ver se Quem você é o realmente síndico? gosta do ambiente, né? Qualidade, né? Porque estilo de vida cada um tem. E aí você chega ali e descobre que só tem idosinho. Aí você, caramba, não quero estar no círculo do idosinho. Isso aí, Não isso combinou o ritmo. Ó, como Falam a isso gente porque lá na fala- Zona Sul a gente tem muito assim. Que aí tem esses conflitos geracionais também. Sim, e como tem. Na capital é demais. Você mora num condomínio que tem uma tribo. E aí, se você está deslocado daquela tribo... Você mora num condomínio, sei lá, vou criar a situação. Você mora num condomínio em Copacabana, cheio de senhorzinho, o pessoal mais E idoso. você toca uma bateria. Não, eu nem ia chegar lá, mas eu ia falar o seguinte: você curte uma festa.
Gente, você vai ter problema ali naquele Isso condomínio. aí, né? Aí tem aquele problema que a gente falou aqui num podcast anterior. O elevador comporta suas festas, a portaria é 24 horas para poder manter a segurança de todo mundo. E o síndico também tem que ficar atento a nisso, né? Quem está entrando, quem está saindo. Para orientar. Comprou. Tanto ali no dia a dia, quanto na questão de quem comprou a unidade. E aí, compraram a unidade tal. Poxa, o síndico tem que ir lá fazer uma recepção, explicar para ele de quais são os anseios do perfil do morador. Tem, inclusive, condomínio que você não pode receber visita. A partir de 22 horas, só pode receber 2 pessoas. Então, tem várias regras. Isso varia de condomínio para condomínio, né? A gente está falando de várias problemáticas, desafios, né? E várias coisas. A gente tem que alertar que no nosso guia... Guia, boa. Ele tem todas essas problemáticas que a gente faz esse levantamento, mas também tem as orientações para aqueles bons investimentos, né? Que é o investimento dos painéis solares, é o investimento da coleta seletiva. Então, tem coisas que o síndico tem que pensar não só nos problemas, tem as problemáticas, mas tem as melhorias que você pode implementar. E isso também entra no cronograma, porque isso tem que ser contado também, além dos custos de gastos com a manutenção, com o investimento também da valorização do imóvel, né? Porque faz uma diferença, né, Cássia? Com certeza. E hoje existe um critério de avaliação dos próprios profissionais e dos próprios condôminos de entender se esse condomínio tem sustentabilidade ou não. Hoje nós temos várias certificações, inclusive, né, de questões de critérios sustentáveis. É claro que cada estado vai se adaptando da forma que dá. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muito mais projeto sustentável do que certificação sustentável. São duas coisas diferentes, porque a certificação você precisa preencher vários critérios desde o momento do projeto arquitetônico. E aí você vai dando um check, levando documentação e encaminhando para validar essa questão. Muitas das vezes é a questão da iluminação natural, é a questão dos materiais que são mais biodegradáveis, é a questão das cores do projeto, muitas das vezes o paisagismo do condomínio, toda essa questão de gestão de resíduos, se tem alguma fonte não renovável, no caso de energia, então se tem alguma questão eólica, se tem alguma questão de luz solar, então isso tudo é avaliado. E é claro que hoje, ainda mais as gerações mais jovens, pegam e avaliam isso também. Já que eu vou morar em um condomínio, eu vou escolher da melhor forma. Então, eu vou analisar, como que está efetivamente esse condomínio? Será que eu consigo dar um check aqui, pelo menos na questão de coleta seletiva? Eu viajei recentemente para Curitiba e eu fiquei encantada em Curitiba. Curitiba, todos os lugares, todo mundo bonitinho lá, a caixinha de coleta seletiva tudo separado, os condomínios já estão todos organizados assim, desde do térreo até cada casa já tem, cada corredor já tem. E aí eu fiquei, gente, cadê isso no Rio de Janeiro? Isso aí, porque você pode transformar a coleta seletiva para viabilizar o pagamento de alguma outra taxa de condomínio, né? Perfeito. Isso. Eu já vi muitas questões também aqui na região dos lagos, até algumas pesquisas que eu fiz, que nós já temos alguns incentivos em algumas prefeituras por aqui, tanto de questão de IPTU. Sim. Então, é bacana o pessoal saber sobre isso, porque muitas das vezes é a questão sobre ter uma árvore específica dentro da questão do quintal da casa, é a questão de ter uma energia eólica, é a questão de fazer coleta seletiva, fazer sustentabilidade. É claro que depende de cada município. E muitas das vezes já consegue algum tipo de desconto no IPTU. Sim. E aí isso já é um ponto positivo, é uma espécie de incentivo. E muitas das vezes as pessoas não conhecem. E aí é uma questão de fazer o pedido, a solicitação e demonstrar a comprovação para conseguir esse desconto. E é claro que para além pensando também que nós estamos em um momento de questões climáticas. Exatamente. Né? A gente viu o Rio Grande do Sul, a gente viu uma onda seca que veio agora recentemente, que não estava dentro dos panoramas climáticos específicos do período. Então, teve essa problemática agora, as queimadas que aconteceram também, efetivamente. Então, nós temos várias questões de alterações climáticas que a gente consegue, pelo menos dentro da nossa caixinha, se organizar para minimizar, pelo menos dentro do que a gente consegue estar dentro da realidade, né? Então, acredito que isso é muito importante, tanto na gestão condominial, trazer
uma organização disso, não sei, organizar a questão de uma horta coletiva. Isso já incentiva essa questão da alimentação saudável, incentiva essa questão de mão na terra, de estar ali acompanhando. Questões verdes. Muitas vezes os condomínios cortam a área verde para deixar só a área cinza. E obrigatoriedade de ter área permeável. E quando você vê, os condomínios mudam tudo para área impermeável. Aí depois fala assim, a gente está com problema de drenagem no condomínio. Por que será? Aí quando você olha a planta, fala... Tá nítido que você tem um problema de drenagem no condomínio. Porque antes era grama, e vocês trocaram por piso. Você vai ter esses impactos. E a gente está realmente numa época que a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Porque é do pequeno que a gente vai transformando. Porque se cada um transforma um pouco e pensa realmente no nosso futuro, a gente consegue ir transformando isso positivamente. Se cada um faz o que quer, do jeito que quer, acontece o que está acontecendo, esse desequilíbrio ecológico que a gente vê, as queimadas, esse ar tão pesado para respirar. O que a gente tem que se alertar é o seguinte, quando falam assim, salvem o planeta. Gente, o planeta, ele está aqui há bilhões de anos. Ele mesmo se salva. Ele já congelou, ele já esquentou, mas quem não vai conseguir se salvar somos nós, seres humanos, se a gente continuar nessa degradação inconsequente. Porque consciente já está no meio que já tem. Exatamente. Então, como a gente falou, o condomínio ele é uma sociedade. Então, se a gente começar a pensar e falar assim... Quando a gente fala do síndico, é porque ele é a figura principal do condomínio. Então, ele realmente é o líder. E o líder, ele carrega as pessoas, ele é que incentiva, ele é aquela pessoa que está ali como principal para ser seguido ou para orientar. Então, hoje o que a gente está fazendo, eu agradeço muito mesmo que você veio, que a gente está fazendo, compartilhando essas informações, é para orientar, porque a gente pega muitas problemáticas, você da área jurídica, a gente da área técnica, e quando a gente se depara com algumas coisas, a gente fala, nossa, tem uma ponta da corda ali, do outro lado, que é uma ponta mais fragilizada, que tem que ter todas essas informações e que não tem. Muitas vezes não tem. E a gente precisa orientar. Agora, com esse book, a gente consegue, com esse guia, a gente consegue dar mais visualização para o assunto. Tem outros guias também, mas a gente está disponibilizando esse gratuito. Vamos deixar, inclusive, na descrição do vídeo o link. É só clicar e baixar. Tendo dúvidas, a gente tem os nossos contatos lá. E aí, para a gente conseguir, pelo menos, disseminar um pouco de informação técnica para que esse profissional ele não tenha tanta dificuldade de gerir aquela microsociedade dele e que não impacte, porque acaba impactando aquela sociedade que ela não está sendo bem gerida, ela impacta na do lado, ela impacta mais à frente, ela impacta a convivência de famílias, né? E a gente quer realmente que isso mude, esse cenário mude. E a gente sabe que temos o potencial para ajudar nisso. A luz no fim do túnel existe. Não há nada no condomínio que não consiga... Bom, exceto a demolição. Não há nada no condomínio que você não consiga refazer. Tudo é possível, tudo é viável quando você tem tempo, dinheiro, pessoas boas, técnicas ali para poder te orientar. Tudo é possível. Boa vontade. Boa organização. vontade, Então, assim, Cássia falou, o pessoal corta as árvores para poder ter uma nova quadra cimentada, né, com piso concretado. Você está fazendo o quê? Você está depreciando. Mas a quadra chama muito mais novos condôminos, né? Novos proprietários. Tudo bem, mas só a parte financeira importa nesse ponto? Não. E a qualidade de vida, A qualidade de vida. A gente tem o lençol freático, o impacto... porque a gente... A parte Exatamente. técnica vai muito além. Isso aí, a gente vê o que está na nossa visão dos olhos. Mas quando a gente pensa mais um pouco, você fala, eu estou impactando o lençol freático. Isso. Né? Eu estou impactando a qualidade do ar.
o impacto é muito maior, gente. E a gente está chegando num ponto que hoje o condomínio ele tem que ser sustentável financeiramente, né? E os espaços têm que ser sociais. Então, eles precisam ser sustentáveis. A energia tem que ser sustentável, a questão da drenagem tem que ser sustentável, o abastecimento de água precisa ser sustentável, porque senão você vai ter a sua comunidade sempre deficiente de alguma coisa. Sim, E com gasto a mais, né? Aí deficiência igual custo, porque aí você vai ter que suprir aquilo comprando aquele bem que vai trazer o conforto. O condomínio ele tem que seguir os conceitos do ESG. Isso. Então, você tem que ser sustentável, você tem que trabalhar o social e você tem que ter uma governança forte e bem organizada, com qualidade. Vou complementar. O condomínio, ele primeiro de tudo tem que ser tratado como uma empresa. Sim. Eu acho que o ponto alto aqui que a gente tem que trazer, o e-book, eu acho que o guia vai mostrar, é o quê? O condomínio é uma empresa e tem que ser tratado como uma empresa. Então, as contratações, os gastos, as aquisições, o gerenciamento tem que ser tratado como uma empresa. É isso aí. E se a empresa for ruim, você precisa trocar as peças. Sim. O gerenciamento não está funcionando, troca as peças. Agora, o síndico profissional ou voluntário, não importa. Está ruim? Troca. Isso aí. Mas todo mundo tem que estar disposto. Porque às vezes o custo a gente está falando, todos os condomínios reclamam o quê? Financeiro. A parte financeira, a inadimplência, aquilo que a gente falou agora há pouco. Vamos esperar, vai melhorar. Se você fizer um bom gerenciamento, com um pouquinho, já dá para você fazer alguma melhoria, já dá para você retomar um assunto que foi deixado para trás, já dá para você tentar modernizar de maneira sustentável algum ponto de instalação. Outro dia estava vendo aquele negócio não sei se vocês acompanharam, sobre a degradação que tem no anel rodoviário do Rio de Janeiro, que aí alguém foi lá, passeou de carro, fez uma reportagem e tal, e eu estava vendo que todos os postes, né, caíram, foram derrubados, não importa. E aí o pessoal parece que pega ali para poder fazer a venda do produto da bateria, do cobre e tal, tem lá um custo. Então, está na hora da prefeitura lá, eu não sei quem faz o gerenciamento, não sei se é o estado ou o município, fazer o quê? Comprar de outro material. Isso aí. E manter a sustentabilidade. Você não pode abandonar a sustentabilidade por conta de A, B ou C. Tem que mudar. Daqui a pouco fica insustentável de novo. E para o condomínio é a mesma coisa. Para o gerenciamento, é o ESG. Não tem jeito. É isso aí. Olha, o nosso papo ainda tem muitas vertentes, né? Mas como eu falei para vocês, a gente vai deixar o guia. Inclusive, esse é o seu, Cássia. Obrigada. Caramba. Esse é o seu, que você é autora. A fotinha aqui logo na capa. Esse é o seu, Ellen. Muito obrigada. Ellen, inclusive, Ellen tem que fazer a leitura e fica aqui o pedido para você deixar um feedback para gente. Com certeza, com certeza. Esse é do nosso síndico profissional. Porque eu não sei se você sabe, mas o meu plano de aposentadoria é ir morar num apartamento, né? Porque na minha cabeça, olha isso, né? Porque na minha cabeça, para um idoso, querendo ou não, para minha cabeça não, tô brincando, né? A gente pensa, né? Um idoso num apartamento, é mais simples, porque a manutenção, querendo ou não, tem um síndico que cuida. Se houver uma queda, um problema, tem todos os outros moradores que estão ali para acudir num primeiro momento. É mais seguro, né? É mais seguro, exatamente. Então, eu converso muito em casa que a minha vontade é, num plano de aposentadoria, ir para um apartamento, né? Mas aí, a gente começou esse podcast, eu falei, ai, meu Deus, lá se vai. Bem, não, você pode esclarecer suas dúvidas aí no guia. Inclusive, ele é de fácil leitura, ele tem desenhos.
Quem fez essa parte do criativo, O design foi Mariana, que ficou lindo, inclusive, o nosso guia por conta dela. Então, eu acho que cada um juntou a sua expertise e a gente entregou está entregando um material muito legal. Mas agora, ao final do podcast, a minha esperança voltou, tá? Não, Que legal, olha, que legal. deixa eu te falar um negócio. Eu comprei um apartamento que eu prefiro um apartamento do que uma casa. Pois Olha eu só. sou dessas. Eu moro em casa, mas eu prefiro o apartamento. O que a gente tem que fazer é pegar o problema para si e começar a ajudar na resolução. É o que eu faço. Eu moro em casa e peguei o problema dos apartamentos para mim, porque eu nunca participei tanto de reunião de condomínio na minha vida. Mas faz parte, até bom, porque é um olhar de fora. Sim. Né? E realmente aquela parte da discussão ali, eu me isento daquilo, foco na parte técnica. A minha emoção não está ali. A gestão de conflito cabe ao síndico. Então, você entra só com a parte técnica, a solução. Isso é maravilhoso. Com Mas certeza. eu ia te falar, Ellen, é o seguinte, já vai pensando no local, no condomínio, compra, pega de síndica, entendeu? Começa a fazer... Eu te contrato. Já usa a sua expertise. Já usa a sua expertise. E aí, porque depois que o primeiro síndico, eu acho que eu não sei se cabe aqui, mas eu acho que é o seguinte: se eu falar alguma besteira, a Cássia está aqui, que é a nossa consultora jurídica, ela me ajuda. Depois que o primeiro síndico faz algumas ações de melhoria no gerenciamento e na assessoria técnica e jurídica, dificilmente o condomínio vai regredir para o antes. Você vai manter depois. Não né? é? E até É porque a ideia, é né? difícil Só regredir, acompanhando. porque você tem ata, você tem O problema é contrato. quando vira bola de neve e ninguém fez nada. Aí ninguém fez nada. Exatamente. Então, depois que o primeiro camarada, que seja voluntário, dá aquele pontapé rumo à esperança, rumo a resolver os problemas, dificilmente alguém volta atrás. E aí, não sei se tem algum meio de ficar, não sei que seja jurídico, ficar derrubando contrato, mas aí Bem, tem muito vai ser assunto. muito íngua, né? Mas, bem, se você está gostando do nosso papo, não deixe de seguir as nossas redes sociais. É @aerordooficial. Estamos ativos no Instagram, Facebook, YouTube, Spotify e LinkedIn. E gostaríamos de agradecer a nossa convidada por ter vindo. Todos que participam do podcast da Aero ganham a caneca do podcast da Aero. Amei, que agora eu tô com uma coleção. Tá meu vendo? Deus. Quero ver depois você Tem que tomando seu botar uma cafezinho, coluna. marcando a gente lá no Instagram da Tá achando que eu Aero. não vou fazer isso? Eu vou. Gosta sim, eu sei que Ainda você... mais que é muito importante. Aí, gente, que bonito. Temos uma advogada marqueteira, adoro ele. É isso aí. Né? E não é convencional, né? Né? O advogado ele fica sempre ali Ela é na maravilhosa. sombra. Ela não, ela vem pra olha, luz. quer muito compartilhamento de informação técnica, jurídica. Siga a rede social da Cássia, que inclusive pode deixar sua rede social. Posso, E sim. aproveita e deixa sua mensagem pra Mensagem gente. final, né? Então, eu queria agradecer também a colaboração, né? Porque a gente começou uma parceria online e aí eu tive esse contato com a Aline ali. Eu não lembro nem muito bem como que foi. Só sei que, caramba, Aline, engenheira, também muito ativa nas redes sociais. Estou falando de mim, mas também, né? Tem aqui quem acompanha. Mas, assim, essa questão de ter uma abertura, de pensar numa parceria, de trazer para o guia, teve também a iniciativa de Aline, de pensar, vamos chamar uma advogada para acompanhar o guia também, para revisar, para ter essa visão geral. E para mim isso foi muito importante, porque um dos pontos principais que eu vejo no mercado imobiliário é o ponto da multidisciplinariedade. Sem a multidisciplinariedade, o patrimônio não é bem organizado. É como o Morgan trouxe várias vezes aqui. Cadê os profissionais? Cadê os experts? Cadê os especialistas que estejam acompanhando? Então, eu diria que, para além de eu ser advogada, eu sou uma advogada do mercado imobiliário. Então, eu preciso entender o que as profissões precisam de demanda. Então, muitas das vezes, eu preciso e quero estar junto com arquitetos, com engenheiros, com corretores, para entender essa linguagem, entender as demandas e conseguir colaborar.
Porque senão não adianta nada chegar só, ação judicial, e aí? Mas será que eu colaborei com um profissional no mercado de trabalho, no mercado da atuação no mercado imobiliário? Então, vou deixar aqui minha rede social, @CassiaClésioADV no Instagram. Tem um canal de YouTube também, Cássia Clésio. Ali eu trago algumas informações do mercado imobiliário no geral, questões jurídicas também. Tem um podcast também, Pode Ser Sincera, que agora teve 4 episódios, falando sobre o mercado imobiliário, os bastidores. Alguns materiais também que já estão no meu Instagram, para quem quiser acompanhar. Tem a questão de alguns artigos do jornal A Gazeta, a minha participação como embaixadora e colunista também da revista Na Prática Ambiental, que fala sobre meio ambiente e sustentabilidade, além de outras questões que vocês podem acompanhar nas redes sociais. Então, eu diria sempre importante estar em capacidade, né, em capacitação e atualização, e acompanhar os profissionais, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar. Então, acompanhe um advogado, acompanhe um engenheiro, um corretor, um arquiteto, pelo menos, porque em todo momento da nossa vida vai ter alguém que vai precisar comprar um imóvel, reformar, investir, ter um condomínio envolvido. Então, tenham esses profissionais para, pelo menos, você ter essa visão geral técnica, para se acontecer alguma situação, procurar os profissionais e também você já ter uma visão geral, não ficar, nossa, totalmente perdido. Então, acompanhe o guia também, que vai ser importante para isso. Isso aí, perfeito. Obrigado, Cássia, pela sua participação. Obrigado por ter viajado para vir aqui conversar com a gente. E a gente também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é por eles que acontece esse bate-papo. Então, o nosso patrocinador principal do podcast da Aero é a Mútua, que é a Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema CREA. Agradecemos também que está sempre com a gente a Vilarejo Acabamentos, a Rose Neves, Cortinas e Persianas e ao Nelinho Andaimes. Muito obrigada a todos e até a próxima. Obrigado.